mudou de casa em casa. Minha mãe, filha de alcoólico, filha mais velha, não podia estudar. Teve que trabalhar para sustentar os irmãos. Sabe? Quantas coisas eles sofreram. Então é muito importante nós conhecermos as histórias das pessoas que estão à nossa volta, que a gente entende que elas estão nos machucando. Eu chorei muito na minha infância, por querer tanta coisa da minha mãe, porque é natural que nós queiramos. São as nossas necessidades enquanto seres humanos. Nossa, como eu chorava. Eu me lembro quando meu corpo começou assim, gente, não estava nem começando ainda, estava aquela coisinha ainda, sabe? Eu queria um sutiã, olha só. E eu acusava minha mãe, sabe? Mas não era o sutiã, é porque ela vivia envolta nas emoções dela. Né? E aquele sutiã era um símbolo de que ela se importava comigo, que ela estava me vendo, me percebendo. E como eu sofri por causa daquilo. Quanta coisa que a gente passa quando a gente ainda é tão pequenino. Quando nós, né, estamos numa família disfuncional. E quantos de nós agora podem estar repetindo esse histórico com os nossos filhos? Talvez não com os filhos, mas sendo uma professora, às vezes até sendo um pastor, uma pastora, sabe? Nós não temos essa sensibilidade. Essas dores, ao invés de nós crescermos com essas dores, elas nos diminuíram e nós ficamos lá agarrados naquele lugar, naquela caverna, né? A Bíblia até fala, né? Quando Elias, né, foi para a caverna e ficou lá na caverna de Deus, saia daí! E ele foi, caminhou, né? Comeu e foi caminhar. Então nós ficamos nessa caverna e nós precisamos sair das nossas cavernas. Ah, mas eu já cresci, isso não me afeta mais. Crescemos, amados, fisicamente, mas emocionalmente as emoções, emocionalmente, na alma, elas estão muito vivas. Elas são capazes de nos destruir, de não permitir que nós tenhamos uma vida íntegra, que nós vivamos a plenitude da alegria, a vida que Jesus veio nos dar. Porque essas dores ficam alojadas no nosso subconsciente e elas comandam a nossa vida, elas comandam o nosso humor, sabe? Elas comandam o nosso sono, a nossa maneira de ser, os nossos sorrisos, os nossos movimentos. Isso é muito mais forte do que vocês possam imaginar, sabe? E só quando nós realmente nos rendemos a Deus. Mas muitas pessoas só se rendem quando chegam no limite. Eu já cheguei muitas vezes nos meus limites para me render a Deus, sabe? Olha, vou confessar uma coisa para vocês. Por eu ter uma família disfuncional, a minha vida toda, o meu sonho, meu grande sonho, era ter um casamento onde eu amasse, que eu fosse amada, que eu tivesse aquela família perfeita, filhos. Aquilo foi o meu bezerro de ouro. Eu troquei, sabe, sem perceber, né? Eu vivia em busca daquilo mais do que tudo. Ao invés, né, de buscar o amor de Deus, que é perfeito, que completaria todos os meus vazios, que seria o amor que não me permitiria ter fome de nenhum outro amor. Quando eu fiz essa substituição, eu nunca fui saciada, mesmo porque eu era carente. E uma pessoa carente, ela atrai outras pessoas carentes. Como? O inimigo trabalha. Ele conhece os nossos pontos fracos, sabe? E aí nós fazemos uma confusão. Eu fiz essa grande confusão na minha vida. E eu só me libertei, sabe? Aí num outro relacionamento, depois de passar pelo divórcio, depois de passar por tantas coisas horríveis, quando um filho meu morreu, sabe? Ele morreu. Naquela gravidez, naquele segundo abandono, ele morreu. Mas ele morreu, sabe? Deus falou para mim, filha, Deus não me tomou. Ele foi tão lindo, tão amoroso, sabe? Acho que eu poderia me ver como aquela mulher lá sendo apedrejada. Sabe? Vá, não peques mais. Levanta daí. Ele disse para mim, porque 3 dias depois da morte dele, eu disse, e agora o que tu queres de mim? Sabe? Ele me mandou para o seminário, né?
Eu já tinha chamado, com 13 anos eu já falava da palavra. Mas houve um intervalo quando eu entrei na